Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu confesso que hoje eu tô um pouco aborrecida, um pouco chateada, mas por mais que faça parte da vida, né? A gente precisa tocar em frente, né? Mas o meu coração tá assim, ó, bem apertadinho, né? Por causa daquele evento acontecido lá no sul hoje, né? É lamentável, né? Até a gente estava se perguntando mais cedo até onde vai, né? Até onde vai isso, até onde vai a maldade do ser humano, até onde essas coisas são ruins, são feias a gente acompanhar, dói, a gente fica impotente, né? Mas a gente tem uma coisa, uma grande certeza que por alguma razão isso aconteceu e que tudo vá para o seu lugar, né? É isso que a gente pede. A bagunça que tá, sabe, a desordem, que ela tenha fim, sabe? A gente pede, não é nem um pedido, não é uma ilusão, nem um devaneio. A gente pode pedir para Deus colocar as coisas no lugar. E essa dor que a gente está sofrendo hoje, que ela seja substituída, né, amanhã, por um sentimento melhor, de gratidão, né? E de alma aquecida por uma coisa maravilhosa que tem acontecido. Então a gente não pode nem focar direito nisso hoje. A gente faz solidariedade, né? Por quem está passando por essa dificuldade. Na verdade, todas as mães hoje, eu também me sinto muito tocada pelo que aconteceu, embora eu nem conheça as crianças, mas não é preciso, né? Para a gente ter o mínimo de compaixão possível. E também hoje o pessoal, né, pediu, não falem sobre, não comentem sobre, não vamos dar ibope. E achei válido pelo seguinte, né, se é o mal, vamos silenciá-lo com o bem de alguma forma. Procurar força e achar de que forma isso pode ser encarado, né? Quem vai fazer isso, é só Deus no coração das pessoas, trazer paz e tranquilidade a cada um, né? E eu quero que vocês me digam, vocês estão me ouvindo bem? Carol, Dr. Bruno, vocês estão aí? Ai, gente, AMSD 0663. Gente, a gente vai continuar falando mais um pouco. Se vocês estiverem aí, me falem se estão ouvindo bem. Eu tô com fone, porque aqui tem muito barulho nessa rua e às vezes eu não ouço o que a pessoa tá falando do outro lado. Quero ver se quando o Diego entrar eu vou conseguir ouvi-lo. Mas de momento vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo o meu fundo musical que eu coloquei para me acalmar? Eu gosto bastante do som do piano relaxante. Estão me ouvindo bem? Eu vou mandar a minha live para algumas pessoas enquanto isso. Apertem um coraçãozinho se vocês estiverem aí, viu? O Diego já chegou. Eu vou mandar a live para algumas pessoas, Diego, só um minutinho, tá? Mais uma vez eu quero cumprimentar vocês. Boa noite, viu, pessoal? Que está nos ouvindo, nos vendo agora, que nos virão depois. É sempre bom saber que, de alguma forma, a nossa mensagem chega a 1, a 2, a 10, a 20, a 100 pessoas e faz a diferença na vida dessas pessoas, de alguma maneira também, né? Então, compartilhem com quem vocês acham que possa estar precisando
desse bate-papo que a gente vai fazer hoje. Nós vamos falar sobre as dificuldades de relacionamento, na verdade é das relações sociais, né? A interação social das pessoas entre si, né? As pessoas, ela com o meio, ela com o meio externo, né? No caso, com a comunidade, com a sociedade, na igreja. Eu tô falando das pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência também, porque sempre há conflitos, né? Que a gente às vezes não consegue administrar muito bem, quanto mais quando a gente sofre, né? Por discriminação, por preconceito, por segregação, né? Então, hoje nós vamos falar disso tudo. Por que isso acontece? Por que as pessoas passam por isso? Na verdade, como passar por isso é a pergunta, né, que se faz. Como passar por tudo isso? Por esse momento sem... Falta, pronto, só mais aqui. Pronto. Como passar por esse momento sem se machucar e sem ferir ninguém, porque eu acho que ninguém gosta de machucar ninguém, né? Vocês estão apertando o coraçãozinho? Aperta o coraçãozinho para a live ir mais longe. Antes de você entrar, Diego, aperta aí. Eu vou te convidar, tá? Pra gente conversar já. Isso, você tá convidado. Doutor Bruno e o Diego. Ai, vamos fazer uma roda de conversa a 3? Só nós 3? Vamos. Quando eu sempre que eu coloco o fone, que você entra, que o meu convidado entra, ele já não funciona mais. Quer ver? Fale alguma coisa. Tá me ouvindo Boa com noite. clareza? Alto e claro? Então. Quando eu ponho o fone sozinha funciona, mas quando entra o meu convidado não funciona. Estou te ouvindo alto e claro. Como que você está? Muito bem, graças a Deus. E você? Também. Eu falei que hoje eu estou meio amoada, meio chateada, mas a gente tem que tocar a vida. A gente não vai fazer de conta que não está acontecendo nada, mas a gente vai tocar a vida da melhor forma possível, né? Boa noite, Rose. Quem é que acorda bem, saltitando? Quantas vezes a gente acorda bem, no decorrer do dia a gente acaba ficando mal porque ouve alguma coisa, ou vê alguma coisa, noticia alguma coisa que acaba nos abalando? Assim, meio que acaba com o nosso dia. O dia começa ensolarado, mas aí vem uma coisa negativa e começa a ficar nublado. Somos seres humanos. Justamente é nesse ponto que é importante a gente abraçar esses momentos que não estamos bem. Eu acho que é um direito que a gente tem, ok, né? E assim, engraçado porque eu levantei já bem esquisitinha e ao longo do dia eu fui saber dos acontecimentos aí, e aí fiquei mais chateada ainda. Eu falei, mas eu não posso ficar dessa forma, né? E eu me dei o direito de uma introspecção, sim, de ficar quietinha na minha, mas vamos lá, né? Temos um compromisso. A gente precisa falar sobre isso, sabe? A nossa pauta, né? Aquilo que a gente conversou anteriormente, é preciso ser falado sobre ela. E assim, quem dera fosse falado muito, todos os dias, até, inclusive, eu só vou dar essa introdução. Coisas horríveis e horripilantes que acontecem, como essa de hoje, assim, eu queria imaginar como é que os pais das outras crianças, nas outras escolas, estão pensando em amanhã, por exemplo, quinta-feira, mandar o filho para a escola, sabe? E é esse medo, essa coisa, tudo que o cerca, a gente traz um pouco de agonia, e nós estamos falando de segurança, né? Nesse momento aí, a questão ali foi segurança. Mas, e quando o nosso filho ele pode estar sujeito a violência no caso de um bullying, né, preconceito, como lidar com isso, sabe? Por que, se é que há uma resposta, né? Por que o ser humano é assim? Nossa, Começa do começo. Boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite. Oi, Rose, tudo bem? Olha, É, Marcele, boa noite. Olha, boa eu noite, Marcelo. poderia, eu poderia fazer uma costura com a teologia, com a sociologia, filosofia e psicologia e terminaria no mesmo ponto. O ser humano tem uma natureza caída, tem uma natureza depravada. E é por isso que nós Hum, temos um mundo repleto de pessoas preconceituosas, com pessoas com olhar malicioso, com pessoas avarentas, arrogantes. Isso, infelizmente, é próprio do ser humano e não tem como mudar. É a primeira coisa que a gente tem que pensar e aceitar. Logo mais a gente vai falar sobre aceitação, que muita gente confunde com conformismo. Mas a questão é, sim. nós entendendo a questão da natureza humana, Hobbes falava de que o ser humano ele tem uma natureza caótica. Séculos depois, Freud vai falar que o ser humano ele é dominado por seus impulsos que ele mal sabe que tem, ou mal tem controle sobre eles. É que muitas vezes nos leva a comportamentos destrutivos e que se não fossem as leis, o ser humano já teria feito coisa pior, talvez a gente já estaria extinto aqui nesse mundo. Nossa. Mas partindo dessa premissa, compreendendo essa questão da natureza do ser humano, a gente vê que não tem como mudar. A todo momento nós estamos lutando com os nossos próprios demônios. Eu com os meus, você com os seus, a Rose com os dela, a Marcele também. Então, aqueles pensamentos que ficam ecoando na nossa mente, de querer tirar vantagem de alguma coisa, de querer devolver na mesma moeda, partir para a agressão sempre é um atalho, sempre é o caminho mais fácil para lidar com uma frustração. E sempre que uma pessoa Uhum. recorre à agressividade, seja ela física ou verbal, é porque ela não tem um desenvolvimento emocional capaz de sustentar apenas nisso aqui que nós temos, no diálogo. E simplesmente chegar a expressar, Janete, não gostei do que você falou, me chateou, me magoou. Diego, não gostei da forma como você se comportou, isso me chateou bastante. Expressar o teu íntimo, o que você está sentindo referente ao que você viveu. É uma coisa que a gente tem Isso que sempre ajuda? colocar em mente e ensinar as crianças desde pequena de que vão encontrar pessoas que vão agir dessa forma, vão encontrar crianças que vão agir dessa forma, que muitas vezes, se a gente for analisar, elas estão simplesmente reproduzindo o comportamento dos pais que elas veem dentro de casa. Então, uma das formas da gente poder lidar com Hum, isso tudo que está acontecendo é compreender. Esse é o ser humano e não tem como a gente mudar. A gente pode melhorar, mas não mudar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, tudo que a outra pessoa fizer, tudo que a outra pessoa fizer que venha me afetar de alguma forma, que venha me ferir, ferir a minha identidade como pessoa, como profissional, tudo isso reflete a quem ela é e não uhum. necessariamente alguma coisa que eu fiz, o que eu falo. Hoje em dia, se você simplesmente expressar a sua opinião referente a um assunto, você já é antagonizado, você já é inimigo da pessoa, você não tem nem Sim, direito mais, já a gente vai ter mais liberdade para expressar o que a gente pensa. sim, Já está sendo cerceado quanto a isso. Né? Então, sim, todo comportamento que um ser humano tem, que nos trate com hostilidade, diz muito mais dele, dos conteúdos dessa pessoa, que a gente chama de feridas emocionais, que a psicologia trata hoje, feridas emocionais. É uma pessoa que vem de sim, anos da vida, desde a infância machucada, sendo oprimida, sendo negligenciada, muitas vezes pelos pais ou pelos parentes próximos, ela chega na escola também recebe isso, ela sim. cresce com essa amargura, com essa dor. E uma forma dela lidar com a dor, uma forma que ela aprendeu a lidar com a dor, é através da agressividade, infelizmente. Hum, sim. E externar, colocar para fora, falar, por exemplo, como você falou, né, no começo, há um incômodo entre duas pessoas, eu e a outra pessoa. E então, falar o que eu sinto, pôr para fora o que eu sinto, naquele momento ajuda e me livra de futuros traumas, inclusive, porque se resolver ali, melhor ainda, né? Mas, e se a pessoa não souber fazer isso, na hora de externar, sabe, trocar os pés pelas mãos e falar, a forma de falar, a forma correta de falar, sabe?
de pôr para fora isso. É aí que vem a terapia. A terapia ajuda justamente nisso. Porque há meios de você falar. Geralmente, uma forma que as pessoas usam para expressar a frustração que elas estão sentindo é atacando a identidade da pessoa. Como elas fazem isso? Xingando ela. Na verdade, ela poderia apenas fazer só uma mudança de perspectiva da frustração dela e expressar o que ela está sentindo. E não o que ela quer fazer, de fato. Mas o que ela está sentindo. O que ela está sentindo é uma frustração. É uma angústia devido a uma expectativa que ela teve sobre algo, sobre alguém que foi quebrada naquele momento. E ela expressa isso. Só que tem que ter consciência de uma coisa, Janete. Não espere que o outro lado vá entender. Não espere que o outro lado vá se desculpar. Pense em você e em tirar esse peso de você. De você tirar essa angústia de você. Sem esperar qualquer reação positiva da outra pessoa. Ela pode não concordar e está no direito dela de não concordar. Ela pode errar, pode choramingar. Mas o importante é você ser autêntica com o que você está sentindo. Expressar isso para a pessoa. Novamente, é uma coisa que eu bato muito na tecla. Os pais precisam ensinar isso para os filhos desde pequeno. Porque é muito mais fácil eles aprenderem isso desde pequeno do que depois de adulto. Que já vai estar emocionalmente deformado por conta das experiências que vão sofrendo, as experiências negativas. Mas se você ensinar uma criança desde pequena já, lá nos seus 3, 4 anos, a criança que quer muito aquele brinquedo, ou quer comer pipoca, e ela fica batendo e a mãe quer que a criança cresça com uma educação alimentar, o pai também, mas ela fica lá errando, choramingando, você chegar para a criança e falar, filho, filha, eu sei que você quer comer pipoca, sei que você quer jogar videogame, mas nesse momento não é o momento adequado, nós temos horas, nós temos momentos para fazer essas coisas, temos momentos para comer essas coisas, o que você está sentindo é perfeitamente normal, isso que você está sentindo é uma frustração, isso vai passar. Ensine a criança logo a reconhecer as suas emoções, isso é fundamental, para que elas possam crescer, se tornarem adolescentes e adultos psicologicamente saudáveis e funcionais, que é o que a gente vai precisar muito futuramente. Pessoas assim que estejam em linha de frente para conduzir a nossa nação, as empresas, as igrejas, a comunidade, enfim, entre outras questões. Então, mas e aí, por exemplo, a gente pode usar isso, esse momento aí, digamos que eu quero ensinar meu filho, eu queria melhorar essa luz aqui, mas tá difícil. No caso do preconceito, ele está sofrendo, por exemplo, bullying na escola. Como que eu devo orientá-lo para se defender, sabe? Depende da faixa etária ou desde cedo ele pode se defender. Como é que a gente age nesse sentido, sabe? Qual é a melhor coisa a ser dita para uma criança se defender? Por exemplo, eu já ouvi várias falas, do tipo assim, olha, se fulano mexer com você, né, vier ficar mexendo com você, acerta uma na cara dele, que ele nunca mais mexe com você, mas nunca mais, né? E também tem aquela outra fala assim, filho, perdoa, filho, né. Mas a gente sabe que toda vez que eu até acho é muito ruim para nós adultos, é difícil. A pessoa está nos prejudicando, a gente fala perdoar a pessoa, mesmo que ela esteja nos prejudicando. Como ensinar isso para uma criança, gente? Como falar isso para ela? Olha, dependendo da faixa etária de idade dela, o diálogo vai ser diferente. Algumas vai ter que usar uma questão mais lúdica, outras pode usar um diálogo mais direto. Mas na premissa, a gente pode trabalhar da seguinte forma. Que nem eu falei no início da live. O filho está sofrendo, a filha está sofrendo bullying na escola. Filha, se vierem tirar brincadeira com você, brincadeira de mau gosto, que você não gosta, que te ofenda, ou você vê que está ofendendo o seu coleguinha, você tem que entender uma coisa. Ela é uma pessoa ela é uma criança que está tendo uma criação diferente. Infelizmente, essa criação não é de respeitar o seu próximo, né, de não respeitar o seu coleguinha. Você aqui em casa, o pai e a mãe te ensina a respeitar as pessoas, independente de quem seja, independente da cor, da condição socioeconômica, da religião, independente de quem seja. Aprenda a olhar a pessoa à sua frente, aprenda a olhar o seu coleguinha como um ser humano que merece respeito. Não trate, agora é um pensamento meu, não trate as pessoas como você gostaria que fosse tratado. Porque tem gente
que se maltrata, Janete. Tem gente que tem uma cobrança, uma cobrança tão tóxica, tão rígida com ela mesma, que aí a criança cresce nesse ambiente que ela vai entender, se meu pai me cobra tanto, eu me cobro tanto para atender a expectativa dele, eu vou cobrar as outras pessoas também. Falo, não, trate as pessoas com o respeito que elas merecem, que elas são seres humanos. Sim. Tem que começar ensinando dessa forma. De perdoar, Sim. eu defendo sim essa questão. Para alguém tem que ser racional numa discussão, numa briga. Alguém tem que ser emocionalmente maduro. Mas também a gente tem que tomar cuidado para que não recorra a esse atalho que você disse inicialmente, ó, se ele vier tirar uma brincadeira com você, dá um soco nele que ele jamais vai aprender. É o atalho. É o atalho que o pai já está ensinando para a criança. E muito provavelmente essa criança vai usar com o próprio pai quando ela for crescer. E o pai começar a reprimir ela de algumas coisas que ela não gosta. Questão de perdoar também, a gente tem que tomar cuidado para que a criança ela não cresça com esse entendimento de passividade, de aceitar todo tipo de ofensa, todo tipo de crítica que as pessoas fizerem, e ela não. Meu pai me ensinou que eu tenho que perdoar. Tem que se posicionar também, impor respeito não é com agressividade, mas chegar e falar, olha, não gostei do que você falou, acho desrespeitoso que a forma como você está me tratando, como você trata as pessoas, não converse mais comigo. Esse é o caminho. Eu sei que é difícil, sei que parece utópico o que eu estou falando, mas como eu falei, alguém precisa ser racional nessas horas. Não agressivo e também tomar cuidado para não ser passivo, mas ser aquela pessoa madura, que tenha posicionamento e seja capaz de manter, sabe, a cordialidade e não perder isso. A gente não sabe o dia de amanhã também, a gente não sabe as pessoas que estão em volta também. Elas vão contar muito com isso. Sim, com certeza. E no trato, quando a gente está falando, né, de preconceito, discriminação, segregação, uma forma de chegar para a criança e tentar explicar para ela o diferente dela, o quanto que ela é diferente do outro e por que que ela é diferente do outro, sabe? Essa também é uma hora muito delicada. Como que eu chego para a criança, digamos que eu tivesse um filho, chegar para ele e falar, olha, há uma diferença, porém a gente ama do mesmo jeito, e etc. Como tratar isso, como fazer isso? Porque a gente hoje, eu tenho muitos relatos, inúmeros relatos, né? Inclusive de mães com um filho autista diagnosticado, né? E o pai ele tem os mesmos sintomas, só que ele não é diagnosticado e nem tem laudo. E veja, o pai tem 3 vezes a idade do filho. E como agir num caso como esse, né? Onde você precisa passar segurança, tranquilidade para o seu filho com palavras que ele se sinta seguro, né? E que ao mesmo tempo ele entenda por que às vezes o tratamento diferenciado, sabe? Porque ele vai ter que ter, né? Como agir nessa hora? O psicólogo Carl Rogers, em 1940, ele começou a desenvolver a teoria organísmica, sabe? Lá no pós-guerra, durante o pós-guerra, Segunda Guerra, os Estados Unidos começou a ver de que tanto a psicanálise como a psicologia comportamental elas estavam sendo falhas em tratar o ser humano. A psicanálise, tudo para ela a pessoa é reprimida, ela é disfuncional, é só BO, só problema. Então ela tratava como determinismo, de que você nasceu de um ambiente reprimido, reprimiu você afetivamente, sexualmente, né, como Freud, tudo para ele envolvia muito a questão sexual. E a psicologia comportamental que tratava o ser humano como uma máquina. Vamos condicionar. Aí eles começaram a ver que isso estava dando problema, aí se juntaram Rogers, Maslow, Alport, Rollo May. Gente, a gente precisa olhar para as pessoas saudáveis. A gente precisa olhar para a pessoa como um ser humano. E aí Rogers entra com a teoria dizendo, ele não seguia esse modelo clínico, sabe, de diagnóstico. Ele deixava isso de lado, porque ele acreditava de que pessoas com depressão, pessoas com ansiedade generalizada, crianças autistas, entre outros diagnósticos neuropsiquiátricos, eles são meros bloqueadores de um desenvolvimento inato que nós temos. E, de fato, nós temos uma tendência inata a se desenvolver. Basta você começar a ler um livro e esse livro te instiga, sabe?
te deixa bem animada, te deixa curiosa, você quer saber o que vai acontecer, você começa a se desenvolver com essa leitura. Da mesma forma, quando você começa a conversar com pessoas com assuntos que você gosta, filosofia, psicologia, música, literatura, coisas que você gosta, que talvez você viva ou tenha como hobby, mas quando você encontra uma pessoa que estimula mais essa tua inclinação natural, você se desenvolve mais. Por quê? As tuas conexões, elas começam a dar choques mais rápidos, as sinapses começam a se desenvolver cada vez mais por conta desse ambiente que estimula a sua criatividade, que estimula o seu desempenho de algo que você gosta. Então, da mesma forma, a gente tem que olhar para as pessoas, isso os pais têm que começar primeiro, eles têm que ter esse entendimento para poder ensinar para as crianças. Ai, Se ele tem pois é. um filho autista, você tem um filho com a síndrome de Asperger, que são transtornos que vai mexer com a questão da comunicação da criança, ela vai ter um pensamento mais lógico, algumas não conseguem identificar sarcasmo, que nem lá na The Big Bang Theory, lá o Sheldon, que ele não identifica sarcasmo, né? Ele tem um raciocínio lógico. Então, o pai compreendendo de que o meu próximo, independente do diagnóstico, é um ser humano, e é um ser humano que tem capacidade para se desenvolver. Ele tem uma habilidade que talvez eu desconheça. Então, eu não posso olhar para ela com diagnóstico. Rogers falava que quando você olha a pessoa com diagnóstico, você limita ela ao diagnóstico. Ah, tadinha, Pois é. é diferente, é especial. Não, porque isso acaba reprimindo a autonomia que a criança deveria estar desenvolvendo. Ela tem plena capacidade para isso. Olha o Elon Musk. O cara é bilionário, ele é diagnosticado com autismo. O cara é inteligente. O cara é inteligente, podre de rico. Então, por que com ele é diferente? Né? O que aconteceu na vida dele que esse diagnóstico não reprimiu ele, não impediu ele de atingir esse sucesso e muitas outras coisas mais que ele pode ter? Então, a gente tem que os pais têm que compreender de que o ser humano ele pode se desenvolver. Agora, o que ele precisa para se desenvolver, Janete? Aqui que está o pulo do gato. Precisa de um ambiente autêntico, que é uma relação autêntica, ao qual não haja repressão, ao qual não haja nenhum tipo de estigma ou estereótipo, mas de que a pessoa seja verdadeira com ela, para que ela também possa ser verdadeira com ela. Isso acontece muito na relação terapêutica. O segundo ponto é a aceitação. Aceitar a pessoa como ela é. Aceitar as suas dificuldades, as suas limitações, a sua visão de mundo. E o terceiro ponto, que é a compreensão empática. Aí forma esse tripé da relação que você pode usar para tudo na sua vida. Na sua relação profissional, comunitária, na igreja, na empresa, na família. A compreensão empática é você olhar para a pessoa e enxergar as referências que ela usa para navegar no mundo. Se para a pessoa 2 mais 2 é 5, eu não vou chegar para ele e falar, não, é 4. Não, como assim? Por que 5? Quais são as suas fontes que te levaram a chegar a esse resultado? Sabe? Mas que você sabe que é 4, mas para ela faz sentido que seja 5. O que a gente geralmente faz quando ouve uma pessoa é impor as nossas convicções, as nossas ideologias, as nossas crenças, as nossas manias. A gente faz tudo exceto simplesmente ouvir a pessoa, ouvir genuinamente. Rubem Alves falava, menos oratória e mais escutatória. E a gente precisa, você vê que a gente, mais do que nunca, precisa isso, de pessoas que saibam ouvir. E aí ensinar isso para a criança. Tá vendo aquele teu amiguinho ali? Você tá vendo que ele anda diferente, ou ele não tem o braço direito, ou ele usa um óculos de fundo, aqueles óculos com grau alto, sabe? Que é fundo de garrafa que chamam. Tá vendo aquele lá? Ele é diferente, mas ele é um ser humano. É um ser humano que ele pode aprender, ele pode se desenvolver, ele pode criar coisas bacanas, ele pode te ensinar muitas coisas. Então, olhe para o seu coleguinha como uma pessoa que também possa agregar na sua vida, que possa te ensinar, que possa ser seu amigo, que possa te respeitar, e assim você respeitar ele também. Entendeu? Sim. Eu confesso que, assim, é tão difícil para a gente, né, manter relações saudáveis, né? Deixa eu ver o que o Bruno está falando aqui. Jim Rohn afirma que somos a média das 5 pessoas com quem nos convivemos. E as escrituras também orientam da
mesma forma, né? Nós sentar na roda dos escarnecedores. Então, porque também tem muito daquilo, né? Eu tô na escola e, por exemplo, eu até tenho uma boa educação, eu tenho uma boa instrução, mas às vezes levado pelos coleguinhas, levado influenciada mesmo, né? Até para não ficar, né, às vezes de fora do grupinho que tá, grupinho maior que tá tirando onda, que tá fazendo o bullying, né? E a criança, ela tem, eu acho que ela já tem desde cedo o medo daquilo, do pertencimento, do não pertencimento, então eu vou ser igual, vou tirar, vou fazer bullying também porque eu sou legal, etc e tal, eu sou da turma, né, mais badalada. A gente tem que meio que desconstruir isso, né? E como eu explicar para a criança que aquilo que eles estão fazendo não é bom, e principalmente, né, ter essa atitude que você orientou, que é, olha, ele tem aquela dificuldade, mas ele, por exemplo, no caso a gente colocar, ó, aquele teu amiguinho, ele tá fazendo isso, e o bullying não é legal, o bullying não é bom, mas veja, aí acho que entra aquilo, né, de tentar explicar como que é a relação dele na casa dele, né? Ele tá aprendendo Exatamente. de alguma forma. Uhum. Isso influencia muito. O Bruno falou uma coisa que é muito importante a gente sempre refletir. De fato, nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. E a gente pode pegar a Bíblia e ver que vai falar basicamente a mesma coisa. Lá em Salmos, e Paulo fala, acho que em Romanos ou Coríntios também. E o ambiente sempre vai nos influenciar, sempre vai influenciar o nosso comportamento, a estrutura da nossa psique, a nossa personalidade. Ela não para de se desenvolver depois de uma certa idade, como Freud falava. Ele dizia que a personalidade do ser humano forma até os 7 anos. Depois ali, já era, se fechou. Não, Roger veio e discordou, não, negativo. A nossa personalidade é formada no aqui e agora. A minha está se modificando e a sua também, por conta da relação que estamos dividindo aqui, compartilhando experiências. Você me traz uma perspectiva que eu não enxergava e eu estou trazendo uma a qual você também não enxergava. E juntos nós estamos aprendendo. Eu estou deixando um pouco de mim em você e você um pouco de você em mim. A nossa personalidade se modifica dessa forma, entende? Então, se a gente identificar o meio em que nós estamos, ensinar para a criança também o meio que ela está, a gente pode parar e seguir com ela. O tipo de pessoa que o pai e a mãe quer que você se torne é essa aqui, ó. Pessoa de respeito, de valor, engajada, que tem a paixão por estudar, que respeite as pessoas, que respeite o meio ambiente, enfim, uma infinidade de coisas a qual incorpora os valores morais, os princípios. Agora, você vê aquela criança tratando daquela forma, imagina, como que você acha que deve ser a educação dela na casa dela? Como você acha que deve ser a relação dela com seus pais para ela tratar dessa forma? Se ela está tratando o seu coleguinha mal, será que ela não é tratada mal na própria casa dela também? E o que ela está fazendo aqui é só desabafando, desestressando, e ela não sabe que isso é errado? Sim. Enquanto você, filho, eu estou ensinando de que aquilo ali é errado. Para ela pode ser normal, pode ser algo necessário, porque, como eu falei, é como ela aprendeu, está aprendendo a lidar com essa frustração. Ou por conta própria, pelo mecanismo de proteção do nosso organismo, os nossos instintos de sobrevivência, ou porque realmente ela está tendo estímulo da mãe e do pai, como você falou no início da live. Se ele vier brigar com você, ou tirar uma brincadeira, dar um soco na cara dele, que nunca mais vai fazer isso com você. Sim. E como a gente deve orientar, no caso, os pais que, como até diz o próprio tema da live que eu incluí aí, né? Que a inclusão começa com a aceitação, eu acho, na minha opinião, acho que isso daí resume bastante. Porque quando o pai não reconhece, a mãe não reconhece, né, a deficiência do filho, ela não vai levar para tratar, não vai buscar os direitos da criança, né? E vai deixar de propiciar ao filho, né, uma evolução melhor, né, dentro da sociedade, né, incluída de verdade. Então, o que a gente deve dizer para os pais que estão com dificuldade da aceitação do diagnóstico, apesar de todos os sintomas aparentes e tudo indicando, né? Mas o pai não quer aceitar. Sim, a gente sabe até por quê.
né? Tem o medo do preconceito, sim, tem medo da segregação, né, da discriminação, a gente entende tudo isso, né? Mas o que que a gente fala para esse pai, para essa mãe? Porque são inúmeros, inúmeros os casos. E isso está prejudicando diretamente a criança. Como falar para os pais isso? Bom, a primeira questão é compreender o porquê dessa dificuldade de aceitação. Medo do preconceito, da estereotipação, outras coisas? Sim, mas por que esse medo? O que está por trás desse medo de ser julgada pelas pessoas? Esse já seria um ponto principal para poder entrar com uma intervenção, compreender o porquê essa dificuldade de aceitar. E também tem outro lado, de que tem pais, a gente vai entrar numa questão mais de pais narcisistas, que não aceitam filho com deficiência. Me desculpe colocar essa palavra, mas é como muitos pais acabam enxergando isso. Pais que querem um filho perfeito, que não querem, que não tenham nenhum tipo de problema, que levem à frente o seu legado ou as suas expectativas, Sim. né? Então, Sim. esse já seria um ponto principal para poder entender. É o medo do preconceito, ok, vamos trabalhar esse medo primeiro. Não aceita o filho porque você quer um filho perfeito, sem problema, vamos tratar isso também. Tá? A questão é, muitos acabam confundindo essa aceitação com conformismo. Sim. Enquanto o pai não aceita, a mãe ou o pai não aceita, eles sempre vão estar confrontando com a própria realidade. Que geralmente são justamente esses pais que vão partir para a agressividade. Tirou brincadeira contigo? Dá um soco lá, joga uma pedra. Pois Porque não é. aceita a própria condição, não aceita a própria realidade, ou vai tirar satisfação com a professora que não fez nada, ou acho, julga que deveria ter feito. Quando a gente aceita uma situação, quando aceita esse diagnóstico do filho, a aceitação ela é sadia, ela é positiva, porque a aceitação envolve uma compreensão da realidade, uma compreensão empática. Aquilo que eu falei no início da live, você não vai mudar mais Sim. isso. Não tem como mudar. Então, por que você vai brigar com uma coisa que não vai mudar? Já diziam os estoicos. Existe um problema. Tem como resolver? Tem. Então, não se preocupe. Tem um problema. Não tem como resolver? Não, não tem. Também não se preocupe. Você quer? Bem difícil de aplicar isso, principalmente quando a ansiedade toma e angústia. Mas a Sim. premissa que justamente eu trato na terapia é essa. Eu trato muitas mulheres que têm ansiedade, perfeccionismo e autocobrança. E elas têm uma no começo do tratamento, Janete, elas têm uma dificuldade imensa de aceitar, principalmente as que são perfeccionistas, que não É. aceitam errar. Tem que sair tudo perfeito. Mas, e qual o problema de você errar? Você não é ser humano? Você sabe tudo? Por que esse sentimento de onipotência? Por que não se permita errar? O erro faz parte do seu próprio desenvolvimento, para você poder enxergar de uma perspectiva que você não enxergava. Que por mais que eu possa estar aqui te orientando, te ajudando a enxergar as possibilidades, você ainda vai errar. E você precisa se apropriar desse erro. Só que enquanto você fica batendo contra o teu perfeccionismo, você vai ficar parado no meio do caminho. A partir do momento que você aceita, você para de antagonizar. Você convida para conviver com isso. E a partir daí que você começa a enxergar possibilidades diferentes, porque você não foca mais no problema, você passa a focar mais na solução, que são as possibilidades. E aí que está a diferença entre aceitação e conformismo. E muita gente confunde. Conformismo é você jogar a toalha. Você fica fixado só no negativo, só no problema, e você cai no desamparo. Você se conforma com a situação. Não tem o que fazer, então paciência. Não, tem que fazer É. sim. Agora, o que a gente pode fazer? Entende? Os pais precisam olhar sob essa perspectiva. O filho ainda assim, o filho e a filha podem realizar grandes feitos, mas eles precisam do ambiente com os três elementos que eu falei anteriormente. Um ambiente autêntico, um ambiente que eles sejam plenamente aceitos e um ambiente com uma compreensão empática, para que eles possam crescer de uma forma sadia, independente do diagnóstico que eles têm. Isso Rogers defendia e muito, e eu concordo muito com ele. É. Pois é. Então, quando você fala isso, né, que para a aceitação acontecer na sua plenitude, é preciso vencer primeiramente os seus próprios monstros, né? Porque realmente eu acho, eu concordo plenamente.
com isso, porque existem outros momentos, né, que a gente também tem dificuldade de aceitação, e a gente vê o quanto que os nossos próprios preconceitos atrapalham a gente de aceitar as nossas deficiências, deficiência de quem está em volta da gente. Quando eu falo deficiência, é qualquer tipo de coisa, né? Ai, sei lá, eu gosto da blusa vermelha, ele gosta da blusa amarela, ou que coisa. E isso aqui é uma coisa que, assim, hoje tem até, a gente fala muito da geração mimimi, né? Que é a geração que a gente está vivendo agora, a geração que tudo discute, né? Tudo quer saber o porquê. E num momento como esse, por exemplo, entender o porquê desse medo de aceitação também seria uma boa. Eu acho que é um momento bom de fazer o uso disso, da interiorização, né? E eu acho que o mimimi, tipo assim, ele é saudável, né? Mas não o mimimi, é o questionamento interno, o porquê, saber o porquê das coisas, é altamente saudável. Eu entendo o mimimi como sendo isso, tá? Por quê? Você falou isso por quê? Eu tenho que fazer isso, tá, mas por quê? E parece que, inclusive, quando a gente fala, né, nas pessoas autistas, né, as coisas para elas, inclusive autista, TDAH, e também crianças, a gente estava conversando, eu tenho tido longas conversas com as meninas terapeutas, né, a respeito não só das crianças com deficiência, com déficit, né? Mas com aquelas que são superdotadas, entendeu? Uhum. Olha que situação. Essas partes, essa criança também não é vista, né? Então, há uma dificuldade muito grande que começa por nós, nas nossas dificuldades, primeiramente, né? Até da nossa aceitação, e quanto mais aceitar, né, o nosso filho com uma deficiência. Então a gente vai estar brigando muito com o nosso ego, é isso? Sim, sim, perfeitamente. E uma coisa importante, pode parecer um pouco pesado o que eu vou falar, mas você disse anteriormente de que os pais têm dificuldade de aceitar por medo do preconceito que o filho vai sofrer, por conta do estigma, enfim, etc, etc. Será que esse pai e essa mãe, eles mesmos têm preconceito com o próprio filho, com a própria filha que tem autismo? Então, E esse sim. medo que eles têm do filho sofrer preconceito na escola não é uma mera projeção do preconceito que eles têm com próprios filhos e acabam deslocando para outras pessoas? Olha só a importância do pai e da mãe fazer terapia também para poder compreender esses medos. Sim, sim. A terapia neles, com certeza. Com certeza. Porque é como se fosse reconhecer uma falha que eles acabaram de cometer, né? Caramba, eu não consegui fazer um filho perfeito, tipo isso, seria o fim da picada, né? É realmente, nós estamos falando realmente do orgulho, do Não, e ego. vamos um pouco mais longe nisso daí. Querer um filho perfeito, mas, poxa, infelizmente meu filho nasceu assim, vou ter gasto, vou ter que levar em várias terapias multidisciplinares, talvez, geralmente envolve uma profissão da fono, o psicólogo infantil, o neurologista, o neuropediatra, vai viver em terapia, vai ter que ter um cuidado dobrado. Olha só o gasto financeiro que tem, o gasto de energia que a pessoa tem para poder cuidar de uma criança. Disponibilidade. Você tem que ter disponibilidade total para ela, total. Sim, E eu estou falando sim. isso porque tem pais que talvez nem mensurem isso que eu acabei de falar. Eles vão ver na prática, vivendo, o quão isso pode ser desgastante para ele. Aí que vem todos esses pensamentos. Nossa, o gasto que eu estou tendo, filho é um gasto, isso não poderia ter acontecido, devia ter tomado cuidado. Ou pior, deveria até ter, né? Não vou nem falar aqui, não sei se para não ter problema com o algoritmo, mas, sabe, de ter durante a gestação. São pensamentos que, Sim. infelizmente, vêm por conta da nossa natureza caída. É o pensamento que suscita diante de uma dificuldade que aparece. É, Concordo. então, O ideal seria tratar os é, pais antes dos filhos. é exatamente isso. Isso que ele está falando aí
foi a conclusão que nós chegamos recentemente, e a gente até entende, porque assim, ele não estava preparado para aquilo, né? O pai não estava esperando, não estava preparado para aquilo, não sabia que ia passar por aquilo. Ok. Aí fica assim, né? Nós temos aqui um pai perdido, que não sabe o que fazer, aqui a criança esperando que o pai se decida como vai ser, o que vai fazer, e para lidar com ele. Nossa, gente, é uma situação, olha, eu também tenho relatos, né, de crianças, uma recepcionista de uma clínica de apoio psicológico, né, e a revolta que ela sentia cada vez que acontecia isso, existia um pai, né, X, existia uma criança, filha desse pai com a mãe, que precisava passar em atendimento, e toda semana a criança ia lá, acho que 2 vezes na semana, não lembro, mas havia um horário certinho marcado para a criança estar lá. E acontecia do seguinte, o pai chegava com a criança, assim, né? Ó, tá aí, trouxe, precisei sair do meu trabalho para trazer aqui, não tinha quem trouxesse, precisei largar tudo para vir aqui, ó, tá aqui, que hora eu venho buscar? Sabe? Aí a gente olha para aquilo e pensa assim, tá certo, ele não estava pronto para isso. Mas a criança, nitidamente, ela é um objeto no meio disso tudo. Que a impressão que dá é que ele, inclusive tudo isso veio para trazer de novo, sabe, pais ausentes, pais que não estavam nem aí, para olhar para essas crianças, porque não é possível, né? Às vezes é difícil de conceber um tratamento desse para uma criança com deficiência. Que difícil, meu Deus. Mas acontece isso. Agora, a gente vai falar, está sobrecarregado o pai? Com certeza deve estar. A mãe está, com certeza deve estar. Então, o que o Bruno falou, catar esse pai, pegar essa mãe, né? Acolher primeiro ele, para eles terem condições de cuidar bem dessa criança. Sim, exatamente. Eu atendo uma adolescente, ela tem TDAH. Não sei como meus colegas psicólogos trabalham com adolescentes, mas eu estabeleci um jeito de trabalhar com a mãe. Eu vou fazer 3 sessões com a sua filha e uma sessão eu vou fazer com você. Porque não adianta só eu cuidar aqui tratar, só ajudar a sua filha nas dificuldades que ela está passando e também não fazer um trabalho com você. Porque eu preciso Sim. que vocês falem um pouco mais próximo, a mesma língua. Então não tem como eu fazer só um trabalho com ela e você ficar de fora. Então tem que convidar você para isso também. Primeiro porque ela é de menor. E por lei eu tenho que dar esse respaldo para a mãe. Então eu preparo toda uma devolutiva do que eu conversei, não entro em detalhes do sigilo, mas eu dou uma devolutiva sobre como que ela pode lidar com as dificuldades que ela encontra no dia a dia. Através disso, a gente vai melhorando o convívio, compreendendo mais a dor dela, por que tal coisa é dificuldade para ela, que entra naquela questão. O que para você pode ser uma dificuldade, pode ser um tormento, para mim pode ser uma coisa boba. Nossa, que bobo, está sofrendo por isso, mas para a pessoa é real, está machucando, dói, angustia. Então a gente precisa trazer isso à tona e enxergar com mais sensibilidade. E é uma coisa que a gente tem que olhar para esses pais. E você disse bem, Janete, muita gente olharia de uma forma antagonizando o pai por agir dessa forma. Nossa, o pai, onde que está trazendo a criança? Se for para tratar assim, para que colocou no mundo? Mas eu não paro e penso de que quanto sofrimento esse pai deve estar passando também, a gente não sabe. Quão difícil é cuidar de uma criança e se desdobrar no trabalho para colocar comida dentro da casa dele e ainda ter condições de sustentar o tratamento da criança, entre outras situações que ainda precisa investir um dinheiro. Esse é o olhar empático, essas referências que as pessoas precisam olhar, que os pais precisam olhar para os seus filhos e as pessoas de fora também precisam olhar para os pais. Eles também precisam de ajuda. Não tem como fazer um acompanhamento com uma criança autista sem fazer também com os pais. Eles também precisam de acolhimento. Sim, até porque a gente sabe que eu tenho mães também com os relatos que, por exemplo, você disse que há o sigilo mesmo para crianças menores, você não reparte com os pais o resultado, o andamento da terapia? Há um sigilo ainda assim? O andamento, sim. O andamento, progresso, os avanços que a gente consegue, mas tem
questões mais pontuais que, se a criança abriu para mim, não abriu para os pais, eu não vou, assim, expor para os pais. Eu vou incentivar, vou instruir a criança. Se eu fosse atender criança, obviamente, que eu não atendo, mas se eu atendesse criança, eu iria instruir ela a construir esse vínculo com o pai, com a mãe dela, para também dizer isso para ela. Entendeu? Uhum. Sim, sim, eu ia falar uma coisa que eu me esqueci. Você estava dizendo da. Assim, a criança passa um tempo na terapia, por exemplo, digamos que 2 horas, 3 horas, mas ela passa 8 horas em casa, 10, 12 horas em casa. Então, como que os pais podem ficar de fora de tudo que está acontecendo lá dentro, né? Se eles não acompanharem. Então, essa interação de pai com terapia, com terapeuta, ela tem que acontecer. E você, de que forma que é possível integrar, né? No caso, colocar, além da devolutiva, tudo, é possível integrar os três, ou é mesmo sempre separado? Ó, ela não falava quase nada, né? Então, olha aqui que a Lilian, ela tem. Pode falar. Integrar os três numa mesma terapia não é viável, porque a criança pode se sentir impedida de se expressar livremente, porque os pais estão ali. Se a criança já tem um medo do que o coleguinha pode pensar ou falar dela, imagina o que ela pode ter dos pais, se ela falar algum medo que ela tem. Até mesmo falar coisa do próprio pai, da própria mãe, que não entende e falam coisas que não deveriam, como engole o choro. Eu vou pegar o chinelo se você não guardar isso daí. Sabe, os atalhos que muitos pais, por conta de uma deficiência de inteligência emocional, acabam recorrendo. Então, integrar os três na mesma terapia não é viável porque a presença dos pais poderia reprimir a criança. Isso prejudicaria muito o processo terapêutico. Então, por isso que é separado. Faz com a criança e faz os feedbacks com os pais. Fazendo apontamento no comportamento, de compreender a criança, entender como que os pais também... Aí que é mais interessante, porque você vai ter a versão da criança e a versão dos pais. E a gente vai colocar na balança até que ponto é de fato fidedigno. A criança geralmente ela é muito mais pontual, ela é precisa na forma como os pais tratam. Agora os pais, nós adultos, a gente sempre tende a aumentar um pouco mais ou diminuir. Dificilmente a gente fala exatamente naquela proporção exata do que aconteceu. Aristóteles falava de que você se irá com uma pessoa muito fácil, mas se irá com o motivo certo, no temperamento certo, é a coisa mais difícil que tem. Tem que ter motivo, né? Tem que ter motivo. Outra coisa que a gente estava vendo, então, a pergunta, né, por que que os pais resistem a aceitar, você já deve ter respondido, então. É aquilo que muitas vezes pode estar ligado a algum conflito interno com ele antes de tudo, então. Voltando a falar sobre isso. Afirmar, sempre está. É um embate do ego, como eu falei anteriormente. É um preconceito que eles mesmos têm com o próprio filho. E sem saber, porque é um processo muito inconsciente, acabam projetando nas pessoas de fora. Os vizinhos, os familiares, as professoras, enfim, entre outras, todo mundo é errado, todo mundo pode ser o problema, exceto eles. Na verdade, o problema começa neles. Nossa, gente, isso é muito complicado. Super. Muito complicado, porque até aquele momento a pessoa tinha certeza que a pessoa estava, a carga emocional atrapalha muito no tratamento. Pois é, porque isso que o Bruno está falando, quando o pai é autista, o problema aumenta. Então, e aí? E aí? O que a gente faz, né? Porque se também ele não se aceitou, como vai fazer para ele aceitar o filho? Provavelmente ele não se aceitou, né? Pelo que ela está dizendo. Deixa eu ver aqui. E como lidar numa situação assim, sabe? Porque hoje eu vi, esses dias também acompanhei casos de pessoas adultas, né? Tendo diagnósticos assim, são tardios, né? Que chama, que fala. E como que, para a pessoa que ela aceita,
ok, ela continua levando a vida dela da melhor maneira possível, né? E a partir dali, muda alguma coisa, bom, neurologicamente não vai mudar nada, eu acredito que é preciso haver aí na pessoa um comportamento muito diferente ou continuar levando a vida da mesma maneira, ou ele tem que se adequar de alguma forma. Depende, Janete. A gente teria que investigar como foi o histórico de vida dessa pessoa antes. A infância, adolescência, vida adulta, até o momento desde o momento do nascimento, do que ela lembrar, obviamente, até a fase em que ela recebeu o diagnóstico, para poder entender como que vai ser do diagnóstico para frente. Talvez seja um grau ali de autismo que é quase que imperceptível, sabe? Tão imperceptível que nem parece que a pessoa tem. Mas a gente possa ter alguns cuidados que a pessoa precisa ter mais consciência. Talvez algumas questões podem acabar sendo esclarecidas, como algum comportamento que ela tem, alguma fala mais impulsiva, aí fica mais claro que é por conta do diagnóstico que ela tem, que envolve na questão da comunicação, por conta de uma certa disfunção neurológica, né? Um transtorno do desenvolvimento, Sim, neurodesenvolvimento, e para sim, poder entender como que vai caminhar dali para frente. Quais são os cuidados, se sim. vai ter cuidado, quais são os tratamentos, se vai precisar tratamento, se vai levar a vida normal, só receber o diagnóstico, mas para a pessoa, nossa, para mim, doutor, eu nunca achei que ia ter isso, para mim, eu sempre levei minha vida normal, me relaciono bem com as pessoas, trabalhei, estudei, trabalho até hoje, estou ganhando dinheiro, tranquilo. Então, depende muito de cada caso. E por causa também do gênero não, gente, do grau, né? Em que se encontra a pessoa em que ela se encaixa aí, né? Deixa eu ver o que ela tá Uhum. falando. A infância que engole o choro, a família nem imagina, e com certeza vai ter traumas, trauma atrás de trauma. Você imagina que, meu Deus, essa que é a questão que a gente estava imaginando. Como lidar, né, hoje com as crianças de uma forma carinhosa e acolhedora, né, se nós mesmos tivemos tanta dificuldade nas nossas dificuldades lá atrás, né, na nossa criação. A gente vai ter uma revolução daqui para frente, eu acho, hein? Nós vamos ter uma revolução, porque são muitos os casos que estão aparecendo. E, assim, você enquanto psicólogo hoje, assim, a gente já está com 1 hora de conversa, você, enquanto psicólogo, o que você diria, né, aos pais que estão enfrentando, por exemplo, um diagnóstico recente ou que já tem um diagnóstico de algum tempo, e até mesmo, eu não sei se eu comentei isso com o Bruno, na questão, o doutor Bruno, né, na questão do direito, quando o jovem, porque isso também é um relato que a gente já tem, o jovem tem o diagnóstico, tem o laudo, já se beneficiou de direitos por causa, né, de ter o laudo e o diagnóstico, e agora ela não quer mais saber do laudo, ela falou assim, ó, eu não quero mais benefícios, eu quero levar uma vida normal. Aí eu pergunto a você, né, é possível? Eu perguntaria para essa pessoa, você já não está levando uma vida normal? Trazer para a consciência o que é de fato uma vida normal para ela. Porque para mim, normal é uma coisa, para ela é uma outra. Então, o que é uma vida normal para você? Eu partiria dessa premissa. E através da resposta dela, a gente direcionaria uma estratégia para, de fato, como é que eu posso dizer? Direcionar para uma vida de fato normal, ou dela refletir ou ajustar o pensamento dela, a expectativa, a perspectiva dela sobre o que é uma vida normal. Talvez essa questão dela querer uma vida normal pode ser uma influência de outras pessoas por conta do diagnóstico, sabe? Aí entra a questão do preconceito, a Sim, estereotipação, né, das pessoas sim, estarem diminuindo ela por conta do diagnóstico, você não vai conseguir nada porque sim, você tem problema de cabeça, tem problema mental. Na verdade, uma pessoa que ela pode ser uma exímia desenhista, musicista, né, um excelente engenheiro, advogado, não sei. Uma questão da gente sim, poder encontrar aquilo em que ela tem uma inclinação natural para se desenvolver, sabe? Desbloquear o desenvolvimento inato que ela tem, que o Roger sempre falava. Kurt Goldstein também falava isso, que nós temos uma tendência inata para se desenvolver. Nosso organismo tem uma tendência inata para se desenvolver.
E para ele poder conseguir se desenvolver, precisa de um ambiente sadio com aqueles 3 pilares que eu falei anteriormente. Eu trabalho muito, É. Janete, na terapia, com a questão da consciência. Quão consciente você é do que está acontecendo à sua volta, do que está acontecendo dentro de você, o que você está pensando, como você está se comportando também. Eu evoco para a consciência da pessoa, eu não, né? A dinâmica terapêutica faz com que o paciente evoque para a consciência dela as experiências que ela está tendo. Esses dias eu atendi uma paciente, uma cliente, que Rogers, ele era contra o modelo médico, né? Então, por isso que eu uso cliente. Às vezes eu paciente que as pessoas entendem mais assim. Mas ela veio falar para mim, Diego, aconteceu tal situação no trabalho que eu consegui lidar numa boa. Eu perguntei para ela, teve uma situação no trabalho que foi bem tranquilo lá. Eu perguntei para ela, foi tranquilo porque era um ambiente tranquilo ou porque você está aprendendo a lidar com um ambiente que é conflitante? Aí ela recuou atrás, pensou, sabe? A consciência, o despertamento. É. Porque tem, ó, ela falou que realmente é preconceito, porque eu acho que deve ser isso, né? A moçadinha hoje em dia, eles, da mesma forma que eles estão espertos, avançados, inteligentes, eles também estão muito cruéis. Eles estão cruéis. E o preconceito do tipo assim, o julgamento, né? A inferiorização. Eu acho que por mais que a gente faça o trabalho bacana com a criança, né, com o indivíduo com a deficiência, vai depender sempre muito do ambiente para ele se sentir aceito, afinal de contas, né? É muito presente na sociedade, eu imagino, e a gente vê isso muito fácil, né? E não é só com pessoa deficiente, né? Com todo tipo de pessoas do diferente. É muito difícil aceitar as pessoas, né, ditas normais, naturais, não são os amigos, não. Os adultos. Então. Os adultos, ai meu Deus, pois é. Então, você já imaginou, tipo assim, o que ela está dizendo aí de adultos que discriminam, né, e as crianças com as deficiências. A gente tem que trabalhar muito isso, a gente tem que fazer lives semanais, vamos deixar aqui umas mensagens para esse pessoal. Gente do céu, é porque assim, a parte daquilo, né? Viemos todos do mesmo lugar e vamos todos para o mesmo, teremos todos o mesmo fim, né? E a passagem aqui, enquanto isso, fica como? É difícil, né? Deixa uma E eu palavra falo mais, de... a gente vai vendo o mesmo lugar, vai para o mesmo lugar, a gente vai no banheiro e faz as mesmas coisas, o número 1 e o número 2. Então, não Pois é. diferencia nada. E eu tenho uma... Uhum. Lili ou Lili, perdão se eu pronunciei errado o seu nome, mas você disse Lili. sobre o preconceito ainda é bem presente na sociedade. E eu tenho uma péssima notícia para você, ou talvez uma boa notícia pela sua perspectiva, mas o preconceito vai piorar daqui para frente. Como você disse, muitos adultos são preconceituosos. Eles são preconceituosos por conta de uma experiência rígida, de uma vivência rígida que eles tiveram e ensinar os filhos dessa forma, ou diretamente ou indiretamente através do convívio. E saiu um estudo esse ano, Janete, que essa geração agora tem um QI bem inferior ao dos pais. Então faz uma Ai, mensura aí daqui a 10, 20 anos, como é que vai ser a próxima geração. sim, porque é aquela velha história, né? Porque assim, ao mesmo tempo que você questionar é uma coisa boa, né? Mas desde que você aplique o que você tiver como resposta, né, para um crescimento, para um desenvolvimento. Por que que o céu é azul hoje, amanhã o mesmo céu no mesmo lugar, está cinza, etc. Ótimo, né? Só que a mocidade, a juventude, eles estão se perdendo justamente nessa de muita informação, né? E essas especialidades, eu vou chamar de deficiências, porque são assim denominadas, né, que estão surgindo, que estão aparecendo, inclusive é um dado assustador, né, que em breves tempos, hoje a gente está para cada 30 crianças, uma criança é autista, por exemplo, né, fora a síndrome de Down, as outras síndromes e os outros transtornos, né, mas logo, logo vai ser para cada duas uma criança, né.
sendo autista. Para 2 crianças, cada 2 crianças, uma será autista. Então a gente fala assim que se a gente se preparar hoje, a gente vai conseguir ter um futuro um pouquinho melhor, mas se a gente se preparar mais do jeito que está a atualidade, as pessoas que eram para estar competentes para tratar desse assunto, né? Os orientadores, os professores, né? As terapias direcionadas, eu acredito que isso deveria aumentar também, se bem que tratar mesmo os pais, por exemplo, né? Que não possuam deficiência, já é um grande caminho. Os pais que aceitarem o tratamento e as terapias já vai ser de grande valia, vai ser de grande ajuda, para que não seja tão caótico o futuro que nos aguarda, minha gente. Eu estou assustada, sinceramente, porque parece que o futuro não é... Ele tá bem nebuloso, né? Se a gente não fizer alguma coisa. Isso vai, Não é? vai pegar com muito mais força, vai avançar mais do que nós trabalhávamos em cima disso para reduzir esse avanço. Então, Sim. vai com uma força muito grande. Semanas atrás, eu estava conversando com o Bruno, o doutor Bruno, sobre a inteligência artificial, o chat GPT. Eu tenho uma preocupação quanto a isso. Muita gente está falando que vai otimizar o trabalho de muita gente. Ok, bacana, show de bola. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com isso, que é a potencialização da alienação dessa juventude. Sabe? Sim. Se respaldar com retalhos de informações, com rascunhos, ou com um breve resumo, que eles vão lá, digitam lá no chat GPT, pegam um resumo, e acabam propagando aquilo ali, a única referência delas. Isso vai acabar aleijando o desenvolvimento cognitivo cada vez mais. A rede social já acabou atrofiando mais. Sim. Que espera a pessoa terminar de falar para poder responder. Ela não para ouvir e entender a pessoa, ela ouve para poder responder, impor suas convicções, suas ideologias, suas crenças, enfim, entre outras coisas. Sobre o preconceito que a Lili estava falando, o preconceito não é nada mais do que uma imposição que você faz em uma sociedade ideal, num relacionamento ideal que você gostaria que tivesse. Entende? Exatamente. Entra um pouco é um espectro do perfeccionismo. Isso daí também. A pessoa tem preconceito por quê? Tem preconceito porque a pessoa é autista, porque a pessoa é de uma cor diferente da dela. Se ela tem preconceito, ela não aceita. Se ela não aceita porque ela queria que o mundo fosse da forma como ela quer, ou gostaria que fosse, ou que fosse como ela. Nossa, é exatamente isso. Ô Lili, você chegou atrasada, ele já falou tanto o porquê da aceitação, viu? Fala para ela rapidinho aí, Diego, por que as pessoas têm dificuldades para aceitarem? Explica para ela rapidinho. Vou atender o portão e já volto. Então, a gente vai reforçar isso daí. Você sabe que quando você falou o porquê das pessoas não aceitarem, é como se tivesse aberto assim um portão na minha frente, porque faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Começa pelo fato de que a pessoa queria ter o filho perfeito, né? Se é que há o perfeito, né? E passando, resvalando ali naquilo da pessoa ter uma confissão de falha, né? Uma confissão de que falhou em algum momento, já que a pessoa tem uma alta exigência, né? Então, você quer esperar ela voltar para a gente se despedir? Porque você tem alguma coisa mais para acrescentar de tudo que a gente conversou esses dias aí, inclusive? Aproveita e acrescentar enquanto isso, porque eu acho que a gente tem que voltar a conversar bastante, sabe? Uhum. Eu tenho muita dó, eu gostaria muito de ajudar mais essas pessoas que têm dificuldade da aceitação, dificuldade do trato, né? Bom, o que eu posso falar para quem está aqui com a gente até agora e quem está chegando, vocês não têm consciência do batimento cardíaco. Agora vocês estão porque eu falei. Vocês não
sabem da pressão que a cadeira está fazendo na nádega de vocês. Agora você tem consciência porque eu falei. Você não tem consciência da sua respiração. Agora você tem porque eu falei. Agora pense em quantas coisas mais vocês fazem no seu dia a dia e não sabem, não têm consciência. E você só consegue adquirir essa consciência quando você se relaciona com as pessoas. E maiormente quando se relaciona com pessoas que têm um conhecimento um pouco mais técnico, que é capaz de evocar esse tipo de reflexão. Então, quem não faz terapia, procure terapia. É um investimento maravilhoso para fazer. Sim. Serve para qualquer área da vida, seja profissional, seja no seu negócio próprio, na sua religião, na sua vida familiar, amorosa, com filho, enfim. Terapia é um investimento fundamental e necessário, porque quanto mais você se conhece, mais consciência você vai ter da sua existência, das coisas que acontecem à sua volta, você vai ter mais consciência do que acontece no mundo e como que acontece no mundo te afeta. Essa é a minha mensagem para vocês. É isso aí. Eu concordo assim embaixo. Também acho que é um investimento maravilhoso. Você tem intenção em fazer algum tipo de especialização para... Porque, assim, há uma carência muito grande. Há uma carência muito grande de profissionais voltados para a área, nesse caso principalmente, né, das crianças autistas. Há uma carência muito grande. Volto a dizer, você tem interesse ou o teu ramo é realmente outro, você vai buscar outras especializações? Bom, eu tenho pensado em fazer um trabalho com os pais, principalmente para quem está para casar. E o que vem à mente são justamente a mocidade da igreja, de juntar Uhum. a galera que está namorando, que noivou e já está para casar, de fazer uma roda de conversa e abordar justamente dessa responsabilidade, trazer para a consciência se elas estão emocionalmente preparadas, não prontas, mas preparadas para administrar um lar, liderar uma família, cuidar de uma criança, ter consciência dos investimentos que se faz com uma criança, escola, roupa, se vier com algum diagnóstico como esse, quais são os cuidados que devem ter, e já quebrar qualquer tipo de estigma que tenha sobre terapia. Tem muita gente que tem preconceito com terapia ainda, vou no psicólogo, vão achar que eu sou Sim. fraco, vou falar com uma pessoa que vai me dar conselho nem sabe. Então, tem esses preconceitos, fruto de uma ignorância, que eu posso usar nesse Total. momento para romper, para quebrar essas objeções. Mas com criança, não. Não. Quando eu saí da faculdade, eu tomei a decisão, não vou atender criança. Tá? Eu não tenho nem jeito para lidar com criança como pessoal, como pessoa, quem dirá como profissional também. Então, não. Posso fazer um trabalho com os pais, mas não com as crianças. Eu não tenho manejo para lidar com criança. Preciso ser muito honesto comigo mesmo para isso. Mas o que aparece de caso, Janete? O que aparece de caso de criança precisando de atendimento, criança com TEA precisando de atendimento. Eu vejo vagas diretos no LinkedIn de psicólogos especializados em TEA, em aba Sim, para atender o TEA. Então, é uma demanda sim. muito grande e eu acho que vai explodir mais para frente, como você também falou. Sim, eu acredito nisso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, viu, a sua disponibilidade, o seu tempo para falar conosco, né? E com certeza a gente vai remarcar, fazer uma nova conversa logo logo, porque a gente vai trazer uns pontos mais específicos, mas voltar nessa questão, né, da aceitação sempre é bom, porque aí faz aquela pulguinha pousar aqui atrás da orelha da pessoa e ela começar a pensar de uma forma que elas às vezes não estavam enxergando, né? Uhum. Para mim ficou bem claro o quanto que eu não tinha pensado por esses ângulos que você citou, e eles são realmente importantes e necessários, né? Então, quero agradecer novamente, tá? Por você ter estado conosco mais uma vez. Foi foi um conteúdo excelente, tenho certeza. Tá Não, o prazer é bom? todo meu. O prazer é todo meu, sempre preciso. Peraí, tem um convidado aqui. Ah, O prazer é todo meu. É um prazer sempre que você faz o convite, poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, de ajudar, como eu sempre falo nas outras áreas que a gente fez. Se tudo que eu falei aqui
pelo menos para uma pessoa fez sentido, para mim já valeu. Já ganha nota. Porque isso, a gente impacta um, que impacta mais um, e isso aí vai exponencialmente, né? Com a ajuda de Deus, a gente vai conseguir ajudar o máximo de pessoas, nem que seja o mínimo, tá ótimo. Isso, Lilian, assiste que depois você vai se surpreender com o que ele disse a respeito, viu, da aceitação. Fica tá bom? à vontade também, o meu inbox está aberto. Pode me procurar lá, se tiver alguma dúvida, pode mandar, tá? Eu vou atender com o maior prazer. Olha só, tá vendo? Aproveita esse gancho, porque ele é excelente, né? Eu gosto muito da forma que o Diego lida com esses assuntos. Obrigada de novo, obrigada a quem esteve com a gente, quem ficou conosco, e até uma próxima, se Deus quiser. Semana que vem a gente vai trazer umas professoras, são professoras de música, terapeutas, neuropsicopedagogas, psicólogas. A gente vai ter uma roda de conversa, vai ser muito legal. A gente vai continuar falando nesse assunto, aí a gente já vai entrar na área das terapias, né? Das terapias para tratamento, e vai ser muito bom. Tá bom? Deus que abençoe mais uma vez. Obrigado. O Diego, um abraço, viu? Deus abençoe. Tchau, Lilinho. Beijo, fica com Deus. Boa